Olá, você está ouvindo o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR, para falar da temática do Natal e, sobretudo, da construção dos festejos natalinos cristãos a partir dos sermões de Leão, bispo de Roma no século V, e de Cesário de Arles, monge em Lerran e depois bispo de Arles no século VI, e algumas práticas pré-cristãs, conhecidas como pagãs. O convidado de hoje é o professor Paulo Duarte. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente ele é professor nessa mesma instituição. Eu sou a Nath Maia, doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná, e quem vai me acompanhar nessa entrevista é o Aleph Testa, graduado em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina e professor de Artes na Rede Básica de Ensino. Agradecemos o aceite para participar desse episódio. Seja muito bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigado, Natane, Maia. Muito obrigado, Aleph, pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ouvintes do podcast Pudim. Muita satisfação que eu participo dessa entrevista. Espero que a gente possa bater um papo muito legal a respeito de Natal, a respeito das festas cristãs e do calendário. Sei que você, Natane, já estuda isso, desbrava esse caminho, topou o desafio de estudar os calendários, enfim, temática, exato, ainda bastante complicada, né? A gente percebe que não temos tantos aventureiros nesse caminho tão difícil, nos estudos históricos, sobretudo, e fico portanto, ainda mais feliz de poder compartilhar contigo um pouco dessa fala, que me ajuda a recuperar, inclusive, reler, fazer uma espécie de retrospectiva da minha própria pesquisa doutoral, quando eu, estava imerso nas questões relativas tanto à Páscoa quanto ao Natal. Então, essa entrevista me permite voltar a reler, inclusive, parte das coisas que eu escrevi, as minhas reflexões, e isso é bem interessante para mim, foi muito prazeroso me preparar para essa entrevista. Então, agradeço também por isso. Nós que agradecemos, a honra com certeza é nossa. Professor, para começar, você poderia falar um pouquinho, de forma geral, quais foram esses seus estudos relacionados ao ciclo do Natal? Como é que você chegou até esse tema? Olha, eu cheguei aos estudos sobre o Natal, uma espécie de desdobramento da minha pesquisa de monografia e de mestrado. Concluí o mestrado em 2009. Nessas ocasiões, nesse ciclo monográfico e de dissertação, eu comparei os escritos de Cesário, que era bispo de Arles, na primeira metade do século VI, com os escritos de Martinho, bispo de Braga, na segunda metade do século VI, o primeiro situado no sul da Gália, atual França, o segundo situado na Galiza, território que hoje corresponde ao noroeste espanhol ou ao norte português. E aí me atentei particularmente aos escritos desses dois bispos que se referiam à Páscoa. Nesse caso, dentre outros documentos que eu mobilizei na minha pesquisa de dissertação, eu priorizei, no caso de Cesário, um conjunto de sermões relacionados a todo o chamado ciclo pascal, escritos, sobretudo sermões relacionados à Quaresma, à Páscoa, mas também às festas e eventos que sucedem à Páscoa, chegando até Pentecostes, e também, claro, analisei em caráter complementar outros documentos, como atas conciliares e epístolas, por exemplo. No caso de Martinho, eu priorizei tratados, sobretudo 2 tratados litúrgicos, um chamado De Pásca, que é um tratado de cômputo pascal, e um outro tratado litúrgico referente ao batismo, chamado De Trina Mercione, sobre a tríplice ou tripla imersão batismal, mas também considerei atas conciliares presididas por Martinho e também um sermão muito conhecido atribuído a esse bispo da Galiza, chamado De Correctione Ruschicorum, ou da correção dos rústicos. Concluída a pesquisa do mestrado, tentando esmiuçar questões relativas à Páscoa, me pareceu que para o doutorado seria muito interessante e, num certo sentido, seria um caminho natural, digamos, fazer uma reflexão mais densa sobre o Natal, já que, dessa forma, a minha pesquisa passaria a abarcar os 2 conjuntos de festas cristãs que são chamadas de festas de ciclos temporais, festas que aludem
a episódios da passagem de Cristo, tanto em seus primórdios, no caso do ciclo do Natal, quanto, digamos, nos seus momentos derradeiros, no caso do ciclo da Páscoa, das festas que são relacionadas ao sacrifício e à ressurreição de Cristo. Me pareceu interessante, nesse contexto do doutorado, não priorizar as festas santorais, não trazê-las para análise, já que essas festas santorais, de acordo com a tradição historiográfica, de acordo com a própria evidência documental do período, as festas de santos, mesmo de santos que tivessem muita relevância e, digamos, um amplo alcance, já no período da Primeira Idade Média, essas festas podiam variar muito em termos locais e regionais, tanto na incidência da data de homenagem ao santo, mas também em relação a que santos são considerados relevantes para uma comunidade, para uma determinada região. Então, digamos que até hoje eu optei por não priorizar, por não enfatizar o estudo das festas santorais, mas, portanto, me pareceu interessante focar minha atenção no estudo do Natal. Portanto, já na etapa do doutorado, eu passei a comparar os sermões de Cesário, de ambos os ciclos temporais, ou seja, da Páscoa e do Natal, com os sermões de Leão Magno, como é aclamado pela historiografia, ou, como eu prefiro dizer, Leão de Roma, bispo da sede romana no final da primeira metade do século V, quer dizer, atravessando ali meados do século V, seu espado vai de 440 a 461, e Leão também escreveu uma série de textos, sobretudo sermões, relativos ao ciclo da Páscoa e também ao ciclo do Natal. E aí, Natânia, eu mantive a preocupação com o aspecto comparativo e, digamos que nessa etapa de doutorado, eu adensei a minha pesquisa. Pelo volume de sermões que eu passei a analisar, se tornou bem mais extenso do que na etapa do mestrado, mas digamos também que pela própria relevância dos bispos que eu escolhi como protagonistas para o meu trabalho. Inegavelmente, Cesário e Leão têm uma relevância para os assuntos da igreja no período maior do que no caso de Martinho de Braga, digamos assim, e também tem uma repercussão em termos históricos maior para o dia de hoje. Tem um impacto maior vinculado à historiografia católica e italiana, no caso de Leão, a historiografia também católica e francesa, no caso de Cesário, e aí, portanto, é nesse contexto que, mantendo a preocupação com o ciclo da Páscoa, eu passei a me interessar pelo ciclo natalino, pelas festas, temporadas que se relacionam a esse período do nosso calendário e que estavam, então, em formação. Nesse caso, aí, inegavelmente, embora também atento a outros tipos de documento, eu priorizei diretamente os sermões e a pregação como o principal elemento a analisar. E aí me preocupei com festas, nesse caso, já tinham um relativo alcance, já tinham maior regularidade nas datas oferecidas no calendário, em diferentes regiões, mesmo reconhecendo que esse calendário também era ele próprio muito variado. O calendário, evidentemente, estava sujeito a interesses, a contextos e disputas específicos de cada região que se preocupava em constituir um calendário eclesiástico. Nesse sentido, a minha preocupação sempre foi menos com questões astronômicas e mesmo matemáticas, para resumir, digamos, científicas, que costumam ser relacionadas às histórias dos calendários, e aí, por exemplo, é uma perspectiva histórica que estuda calendários como objetos científicos, que se interessa por instrumentos de medição do tempo, tanto dos dias e dos meses, mas também das horas, e os relógios entram nesse tipo de trabalho, e também não me interessei tanto por tratados de cômputo pascal, tratados que explicavam como chegar à data, digamos, correta da Páscoa numa determinada região. Claramente, da tese em diante, eu passei a me interessar mais sobre o que dois bispos, nesse caso Leão e Cesário, tinham a dizer no contexto específico de festas relacionadas à Páscoa e ao Natal, entendendo que aquilo que eles pregavam, aquilo que eles exaltavam, aquilo que eles exortavam nesse período, evidentemente estava associado a diferentes demandas e interesses inscritos em seus respectivos governos, os desafios que se apresentavam para ele. Só para concluir essa parte dos pressupostos, digamos assim, como eu cheguei ao Natal, tem um texto do Jacques Legoff, muito relevante para os estudos históricos de calendário, que leva esse mesmo nome, calendário, parafraseando parte desse texto, dessa reflexão monumental de Jacques Legoff, eu entendi que os calendários seriam, a um só tempo, um emblema e instrumento de poder da igreja medieval. Nesse sentido, porém, eu me distancio um pouco daquilo que a historiografia mais tradicional tem a dizer sobre o tema, sobretudo, Natânia, porque a historiografia mais tradicional ela tende, digamos, considerar o calendário de forma demasiado genérica, sobretudo porque a historiografia tende a se interessar mais pelo calendário, pela igreja, num certo sentido,
mas num recorte, num período histórico mais associado ao período papal, ao período gregoriano, digamos, aos séculos XI e XIII. Embora atento ao entendimento de que o calendário é, ao mesmo tempo, um emblema e um instrumento de poder eclesiástico, eu me mantive atrelado e me mantive interessado em um período histórico em que a Igreja ainda estava estruturando muito dos seus alicerces, que viriam a ser consolidados séculos depois. Talvez mais do que isso, esses alicerces, digamos assim, ainda estavam em disputa. Que tipo de alicerce eu estou falando? Os concílios eclesiásticos, os textos ou escrituras que passariam a ser considerados canônicos ou não, os escritos dos chamados padres da Igreja, que seriam considerados ortodoxos, parcialmente ortodoxos ou heréticos, tudo isso em meio a um conjunto muito grande, um amplo mosaico de documentos que estavam em profusão naquele momento e que passariam a compor o que a gente chama de tesouro documental da Igreja, período. Que tipo de documento eu me refiro aqui? Documentos escritos como as histórias eclesiásticas, as agiografias ou vidas de santo, as regras monásticas e, que não, os próprios sermões. É, portanto, nesse contexto, nesse ambiente da virada, digamos, da antiguidade para os primeiros séculos medievais, que muitos pesquisadores do PEN, Programa de Estudos Medievais da RJ, muitos de nós nomeamos como o de uma igreja em construção. Nesse preciso momento de uma igreja em construção, não me parece, Natânia, coincidência que os bispos tenham se dedicado imensamente, tenham dado muita atenção às festas desse calendário. A meu ver, isso que não é uma coincidência, de alguma forma buscava cristianizar, entre aspas, os ritmos de vida do campo e da cidade, buscava também confirmar os bispos como porta-vozes, como autoridades das comunidades cristãs, procurava reforçar, inclusive, o poder simbólico e intelectual desses bispos. Por exemplo, na medida em que muitos concílios e muitas decisões eclesiásticas indicavam que cabia ao bispo metropolitano de uma sede entregar, ano após ano, para os clérigos menores e bispos subordinados da mesma província, a data correta da celebração da Páscoa, correta aqui, termo retirado da própria documentação, né? Mas claro que era um termo também em disputa. Portanto, é nesse ambiente que o estudo sobre o Natal chega, percebendo que o ciclo natalino, as festas relacionadas ao Natal, estão associadas a essa instituição em construção, em disputa, e é nesse contexto, portanto, que a comparação, no meu caso, ganha ainda mais pertinência. Ela já era importante na época do mestrado, mas ela continua e talvez assuma ainda mais relevância. Comparação, como você mesmo mencionou, tem a ver com a minha formação como mestre e como doutor no programa de História Comparada da FRJ. Como eu disse, também tem a ver com os estudos que são conduzidos no programa de estudos medievais na FRJ, onde, em ambos os casos, eu me formei e hoje atuo como docente e como coordenador, respectivamente. Qual era a minha preocupação, Natânia? Analisar 2 corpora documentais robustos o suficientes para me garantirem que, nesse caso, né, de Leão e de Cesário, para me garantirem que aquilo que eu tinha para falar a respeito do Natal e da Páscoa não seria somente circunstancial, digamos, acidental, a respeito das festas, e, ao mesmo tempo, me garantiriam que eu não ia cair naquelas tradicionais generalizações que falam de uma igreja exageradamente poderosa, de uma igreja que celebra as festas sempre do mesmo jeito, sempre da mesma data. Então, me pareceu pertinente manter a comparação no horizonte também para isso. Digamos, conjunto de documentos bem mais robusto, mas ainda assim garantindo o que a gente, no campo de comparativismo, chama de controle das variáveis em análise. Doutor Paulo, queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para a nossa entrevista para o Pudim. E puxando já um gancho de algo que você já mencionou na sua fala, você trabalhou, inclusive, eu li algumas partes, não li completo, mas li boas partes da sua tese, e eu vi ali que você ainda menciona que dentro da sua área são poucos os pesquisadores que vão trabalhar com essa questão da temporalidade, né, durante o medievo, e você trabalha com algumas hipóteses dentro dela, né, algumas perspectivas históricas que você havia mencionado, até falou sobre a questão astronômica, o conhecimento científico. Você poderia falar um pouquinho mais de quais são essas hipóteses, quais são as influências dela para a formação do ciclo do Natal? Quais delas você acha ter mais respaldo historiográfico ou científico? Claro, você já mencionou, né, que é dessa última, que é mais abrangente, mas se você puder adentrar um pouquinho mais dentro de cada uma, né, acredito que seja eclesiástica, científica e analística. Isso. Elas estão envolvidas ali no estudo do calendário também.
Perfeito. Aleph, muito obrigado pela questão. Sim, agora falemos finalmente do Natal, né? Enfim, fiz um imenso preâmbulo para falar da minha pesquisa e a gente agora fala sobre calendário, como a história estuda os calendários, mas de forma mais específica, como vem o Natal, como a historiografia entende a formação do Natal e desse ciclo. É um debate muito complexo, de fato, é um debate que, em geral, ainda é dominado por uma literatura produzida ou em língua inglesa, ou francesa, ou alemã, e que ainda permanece bastante vinculado às diferentes perspectivas de cada uma dessas escolas, digamos assim, historiográficas. E, inevitavelmente, tanto na minha tese quanto aqui, eu vou recorrer a processos de simplificação. Os argumentos são muito lançados, são argumentos que, com muita frequência, Aleph, dialogam com aquela história que eu disse mais cientificista, ou com uma historiografia, digamos, mais apologética, uma historiografia mais comprometida com certas instituições religiosas, né? E, eventualmente, por um outro lado, também caminhando mais com uma perspectiva, digamos, analística, como você disse, com a qual eu procuro me vincular de maneira mais direta. Mas, dito tudo isso, para o caso específico do Natal, a gente pode perceber a existência de duas grandes vertentes, e ambas atentas e, a meu ver, exageradamente atentas à discussão sobre a origem da festa natalina. No primeiro campo, a gente tem uma perspectiva que pode ser considerada minoritária, digamos assim, menos predominante, que a gente chama de hipótese do cálculo. Ela tem como principais lideranças, digamos, Louis Duchesne e Thomas Telley. Louis Duchesne nas primeiras décadas do século passado e Telley nas últimas décadas do século passado, do século XX. Em linhas gerais, o que essa vertente propõe é o seguinte: embora as comunidades cristãs provavelmente já discutissem, já falassem a respeito da data de nascimento de Cristo antes do século IV, para essa vertente historiográfica, o estabelecimento de uma data precisa para celebrar o nascimento de Cristo seria fruto de uma ação quase que deliberada dos chamados padres da Igreja, que teriam elaborado uma série de cálculos baseados em números simbólicos que seriam relacionados tanto à concepção de Cristo assumida em 25 de março, quanto, por extensão, no seu nascimento em 25 de dezembro, portanto, 9 meses depois. Essa é a hipótese do cálculo, embora minoritária, ainda tem um amplo lastro historiográfico nos estudos dedicados à origem do Natal. Por outro lado, e digamos que de forma um pouco mais recente, apesar de ser mais recente, assumindo uma preponderância, sendo majoritária, a gente tem aquilo que, em português, a gente pode traduzir como a hipótese da história das religiões, que tem como grandes protagonistas um autor chamado Hermann Usener e outro chamado Bernhard Botter. Usener escreve no final do século XIX, Botter escreve da década de 30 até o final da década de 60. Aí eu diria que essa é majoritária, eventualmente, Aleph, inclusive reconhecida como a única por campos da historiografia que não se debruçam de maneira tão direta sobre o assunto. O que diz a hipótese da história das religiões? Ela considera a influência de festas consideradas pagãs, do ambiente cultural, intelectual, neoplatônico, mesmo de decisões imperiais no processo de construção da data do Natal e da sua celebração em 25 de dezembro. Embora a nuance argumentativa possa oscilar bastante, em linhas gerais, se assume que a festa cristã do Natal seria fruto da transformação da celebração imperial do Sol Invictus, que teria se consolidado ainda no século III, de modo que os cristãos fizessem frente aos festejos tradicionais associados ao paganismo e ao momento de virada do ano, quando o hemisfério norte está, enfim, enfrentando o ciclo do inverno. A gente vai falar um pouquinho sobre isso adiante, se possível. Nessa seara, considerando, portanto, que a festa do Natal seria tributária de uma transformação, de uma celebração dita pagã, associada ao culto do Sol Invictus, alguns autores conseguiram estabelecer ponderações importantes para essa reflexão. Consideraram, por exemplo, que essa celebração está associada, de uma forma ou de outra, aos crescentes debates doutrinais, sobretudo aqueles que se referem à natureza de Cristo, ou cristológicos, por assim dizer. Então, alguns autores como Coleman, Hieronymus Frank e George Whitrow conseguiram estabelecer essa ponderação que eu considero muito importante. Conseguiram apontar que discutir sobre o Natal, de alguma forma, ainda um pouco imprecisa, estava relacionado aos debates doutrinais em profusão na sociedade
sociedade romana do século III e, sobretudo, do século IV em diante. Da minha parte, seguindo uma autora chamada Susan Rowe, reconhecendo que o debate está em aberto, Aleph, e provavelmente a gente não terá uma resposta definitiva para dar sobre o assunto, eu prefiro me vincular ao que eu considero uma espécie de terceira vertente, inaugurada, talvez não inaugurada, mas capitaneada pela própria Susan Rowe. O que diz essa autora? Que a primeira hipótese, aquela que a gente chama de história da hipótese do cálculo, ela parece muito abstrata, é exageradamente teorética. A segunda, que ela chama de história, da hipótese da história das religiões, que a gente mencionou agora mesmo, para Susan Rowe, ela careceria de dados documentais que pudessem inferir essa causalidade ou intencionalidade que é atribuída às decisões de padres, bispos ou mesmo de imperadores no século IV. Ou seja, existe uma grande lacuna documental que dê conta desse projeto que a segunda vertente, que é a majoritária, assumiu, que seja que a transformação da festa do Sol Invictus foi fruto de uma ação deliberada de protagonistas eclesiásticos, mas também de imperadores. E aí, eu diria que a Susan Rowe, ela muda um pouco o tom da pergunta e torna a questão toda mais interessante. Sem deixar de falar sobre a origem do Natal, mas a própria autora reconhecendo que essas origens são, digamos, obscuras, e talvez a gente esteja, enfim, num certo sentido, num beco sem saída, pelo menos pelas evidências que a gente tem no momento, a Susan Rowe se interessa mais em entender como a festa se disseminou do século IV em diante. Muito mais relevante para ela é entender por que essa festa se tornou popular, por que ela alcançou, digamos assim, um sucesso que nem todas as celebrações cristãs alcançaram. E aí ela situa esse sucesso, digamos assim, o êxito da festa, que inclusive inaugura um ciclo litúrgico todo especial associado a ela, a alguns aspectos. Primeiro, tem a ver com o que a gente já citou anteriormente. Para ela, e ela concorda com autores que eu já citei, o sucesso do Natal tem a ver com a ebulição de debates relativos à natureza de Cristo. Esses debates podiam ter uma repercussão local, regional ou, digamos, universal, abrangendo muitas províncias do Império Romano, do Mediterrâneo, mesmo para além do Mediterrâneo e do próprio mundo romano, mas parece inegável para Susan Rowe, parece definitivo que o Natal tenha se consolidado nesse contexto, em que as comunidades cristãs começam a discutir cada vez mais qual seria a relação entre a natureza divina e humana na figura de Cristo. Nesse momento, então, Dr. Paulo, que o nascimento de Cristo começa, então, a aparecer com uma certa importância para a igreja, porque perfeito. A Susan Rowe, então, ela vai falar sobre essas questões e até sobre como que essas datas elas não foram definidas em um determinado momento, né? Ela vai acontecendo paralelamente de diversas formas, né? Como que a relação do nascimento de Cristo conseguiu consolidar como uma comemoração geral, uma comemoração que se espalhou por esse território? Perfeito, excelente ponderação. Então tem um contexto, digamos, institucional em que bispos e cristãos começam a debater cada vez mais sobre a natureza divina e humana de Cristo. O nascimento de Cristo e a celebração associada ao nascimento de Cristo e sua infância tem a ver com o Natal se tornam ainda mais pertinentes, também por conta do processo de expansão daquilo que se chama de batismo infantil. Até por volta do século IV, digamos que ainda predominava o batismo de adultos nas comunidades cristãs. À medida que o cristianismo vai ganhando terreno, à medida que as comunidades cristãs vão se expandindo, gradualmente, mas é um processo também bastante sujeito a reviravoltas, não é um processo tão uniforme, digamos assim, mas gradualmente vai ganhando relevância o batismo infantil. De acordo com a Susan Rowe e com outros autores, ganha mais relevância ainda falar sobre a infância de Cristo, já que parte da audiência agora é uma audiência infantil, é uma audiência que tem jovens cristãos ali interessados em ouvir sobre os primeiros passos de Cristo na Terra, digamos assim, e, claro, sem perder de vista que as disputas chamadas cristológicas sobre a natureza de Cristo continuam acontecendo. Eu diria, inclusive, Aleph, que essas disputas ganham ainda mais relevância à medida em que desponta, no século IV, aquilo que ficou conhecido na historiografia como a Revolução Constantiniana, ou seja, um processo também oscilante, um processo também volátil de aproximação entre as autoridades imperiais e as autoridades eclesiásticas. E, evidentemente, digamos que parte desse processo de aproximação entre
império e igreja, simplificando bastante a coisa aqui, parte desse processo faz com que a igreja seja, de alguma forma, cobrada, seja exigida das autoridades da igreja que se tenha alguns tipos de princípios normativos a respeito de doutrina, de liturgia, de disciplina, que, de outra forma, e, digamos, décadas e séculos antes, não seriam demandados. Ou seja, de alguma forma, sem que a igreja tenha perdido por completo a sua diversidade doutrinal, litúrgica e disciplinar, a partir do momento que as autoridades da igreja se aproximam de autoridades imperiais, o reverso da moeda é a tentativa de garantir algum tipo de uniformidade. E, nesse sentido, tanto uma data universal para a Páscoa, mas também uma data universal para a celebração do Natal, se tornam cada vez mais pertinentes. O que não quer dizer, Aleph, que nem a data da Páscoa, a gente sabe, mas também a própria data do Natal tenha se consolidado de maneira uniforme e imediata, como se pode dar a entender um certo tipo de historiografia ainda muito tradicional. Isso então, no século IV vai começar a Exatamente. discutir essa questão, mas não que ela vai se consolidar com contundência ali naquele momento. Exatamente. Até no século VII, lá na Britânia, nós estamos discutindo data da Páscoa. O cálculo da data da Páscoa não era homogêneo. Irlanda, Britânia, Império Romano, mesmo dentro do Império Romano, havia divergências. Então, eu acho que é um processo também nós entendermos que a formação desses ciclos, tanto o pascal quanto acredito que o natalino também não é o meu escopo, mas que isso ocorreu em tempos diferentes dentro da igreja, que não foi uma ordem que veio de Roma e todos vamos celebrar a Páscoa na data X, até porque a data X tem um cálculo bastante complicado, e até para chegar nesse contos foi um processo. Então eu acredito, né, professor, você vai saber dizer melhor que eu, mas acredito que o Natal tenha sido algo similar, né, pelo que você disse. Sim, eu concordo. E eu diria, Natânia, eu não sei se você chegou à mesma conclusão, eu me lembro tem uma passagem específica do Legoff, eu acho que nesse texto que ele fala sobre calendário, que o próprio Jacques Legoff menciona que os cálculos para se decidir, para se chegar à correta data da Páscoa, seriam um tanto obscuros. E eu confesso que esse trecho da fala do Legoff, mencionando que o cálculo para se chegar à data correta da Páscoa é difícil, é obscuro, isso me trouxe muito alívio na época da tese, mesmo da dissertação, já que eu falava, bom, esse Legoff, que já tem muitas décadas à minha frente em termos de estudo, ainda considera complicado entender essas contas, evidentemente porque essas contas também estão subordinadas a interesses políticos, né, enfim, disputas entre dioceses. Sim. Eu fiquei um pouco aliviado em relação a isso. E o Natal, evidentemente, também faz parte disso que vocês apontaram muito bem, que é parte de um processo. É um processo que não é uniforme, é um processo que há quem diga, inclusive, que permanece em aberto durante toda a Idade Média, mas que, nesse momento, está ganhando, digamos, a primeira tentativa de um contorno mais preciso. E aí, como perguntou muito bem o Aleph, tem tudo a ver com crescente demanda de uma audiência que se batiza, que passa a se batizar na infância. Então, a data e um festejo e a interpretação bíblica e um discurso eclesiástico sobre a infância de Cristo vão se tornando mais relevantes, sem perder de vista que os conflitos, os debates, os embates sobre a natureza de Cristo continuavam em profusão, inclusive provavelmente até aumentando de escala. Isso continuava no horizonte. Paulo, segundo a sua pesquisa, esses homens e mulheres do campo que você mencionou, eles ainda mantinham práticas, cultos pagãos, ou nesse período já havia começado esse sincretismo religioso entre a cultura pagã e o cristianismo que estava sendo disseminado nesse período? A sua questão, Aleph, é muito interessante e eu diria que eu não tenho uma resposta muito categórica para dar. E, curiosamente, é muito legal que a gente fale de Natal hoje, porque eu acho que o Natal tem tudo a ver com isso. A festa do Natal, talvez mais do que a festa da Páscoa, o ciclo natalino mais que o ciclo pascal, ele permite uma interação e uma análise de um conjunto de práticas que as autoridades da igreja vinham a considerar quase sempre como resquícios, entulhos, como restos de uma vivência, de crenças já superadas, consideradas atrasadas, idolátricas e pagãs, ou seja, fadadas ao esquecimento e à superação pelo cristianismo, mas
mas que, pela própria recorrência com a qual os pregadores cristãos denunciavam essas práticas e continuaram denunciando, não só Cesário, mas muitos outros que vieram depois, e gente que tinha vindo antes, inclusive Cesário e do próprio Leão, que a gente pode entender que, para a audiência, né, para aqueles que eram considerados pagãos, essas práticas continuavam tendo algum tipo de pertinência. Elas estão exatamente nisso que você considerou, né, uma espécie de período intermediário, né, um processo de transição de entendimento daquelas práticas. Eu acho que vai exatamente por aí. Acho que o paganismo, o politeísmo, ele continuou ao longo da Idade Média quase toda, eu creio. Persistiu com os vikings, com outros, sempre persistiram as práticas politeístas, a adoração a vários deuses. Eu acho que isso demorou bastante para o cristianismo conseguir suplantar um pouquinho. E demorou muito mesmo, Nathan. Eu sempre lembro de uma citação acho que é do Jorge Duby, que ele fala sobre isso, né? Ele fala, essa história muito tradicionalmente contada da superação do paganismo pelos pregadores populares na Alta Idade Média, isso aí, se o historiador estiver atento, ele vai perceber que existe um pano de fundo, digamos assim, pagão, politeísta, multifacetado, ainda muito relevante, e isso até a Idade Média Central, para o Jorge Duby. E é possível, inclusive, a gente extrapolar isso e colocar, digamos, até o período moderno, sem forçar muito a barra, né? Então, concordo com vocês. É claro que as autoridades cristãs vão continuar denunciando aquilo, denunciam sucessivamente. O que não quer dizer nem que as populações campesinas tenham abandonado aquelas práticas, nem que para elas aquelas práticas tivessem todo esse substrato condenatório, fossem necessariamente vinculadas à adoração, digamos assim, fossem necessariamente entendidas como um culto a outras divindades. O que a historiografia discute especificamente sobre os sermões de Cesário é que provavelmente para muitos homens do campo e mesmo da cidade, nomear os dias da semana em homenagem a divindades humanas era basicamente uma questão de hábito. Não estava necessariamente querendo evocar uma divindade que protegeria aquele dia, enfim, estaria vinculada a profissões relacionadas àquele dia, podia ser fundamentalmente uma questão de costume, como me parece ser o caso dos falantes de língua espanhola e de língua francesa, que ainda hoje mencionam os dias da semana em homenagem às divindades pagãs, em sua maioria. Acredito que para os franceses e espanhóis e falantes dessas línguas isso não seja quase nunca uma questão de crença, é mais uma questão de hábito. Costume. Exato. Eu acho que eu tendo a entender desse jeito. O professor, estávamos falando de Leão, de Cesário, mas vamos focar um pouquinho agora em Leão. Como é que ele caracterizava essas festividades do Natal nos sermões dele? E vamos aproveitar também o gancho dessa pergunta, se você puder falar um pouquinho, como é que esses sermões do Leão, eles falavam, por exemplo, dos hereges, dos judeus, maniqueístas, ou inclusive disso que nós estamos tanto conversando, que é essa existência do politeísmo, como, por exemplo, a manutenção de um culto solar. Olha, e aí é interessante perceber, né? Partindo da ideia de que o calendário está em construção, que ele admite diversidade, que ele admite entendimentos diferentes, a primeira coisa legal a se destacar é que, no caso de Leão, a prédica dele, as epístolas dele dão a entender que, para ele, o ciclo litúrgico que inaugurava o ano estava mais associado ao Natal e menos à Páscoa. E isso, num certo sentido, contraria o que a historiografia costuma dizer, que para a maior parte dos bispos do período é a festa da Páscoa que inaugura o ano litúrgico. Me parece ser esse o caso, por exemplo, de Martinho de Braga, que eu estudei na época do mestrado. No caso de Leão, pelo menos no bispado dele, me parece que as festas do Natal inauguram, por assim dizer, o ano litúrgico, também porque estão muito próximas às festas de aniversário de sua própria elevação episcopal. Leão assumiu o bispado romano no dia 29 de setembro de 440 e ele, ano após ano, fazia questão de marcar o seu aniversário de elevação episcopal com um sermão, com uma celebração em que ele fazia uma espécie de retrospectiva que teria se passado ao longo do ano. E aí o ciclo natalino também, por estar muito próximo dessa data, pelo menos para ele, ganhava mais relevância nesses termos do que o próprio ciclo pascal. Então, de cara, para Leão, a festa do Natal é um evento de grande destaque e se trata, Natane, sobretudo de uma ocasião para que ele possa apresentar para os seus ouvintes, mas não somente para os seus ouvintes que estavam ali na cerimônia, mas também dialogando com outras sedes mediterrâneas, Alexandria, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, entre outras. Era uma ocasião muito adequada para que ele falasse um pouco mais sobre como ele próprio entendia questões doutrinais, questões teológicas, especificamente, Natane, questões que se relacionavam à natureza de Cristo. Então, é muito interessante perceber, nesse conjunto de sermões natalinos, que ele começa falando do Natal, uma ocasião muito importante para a gente celebrar o nascimento de Cristo e tudo mais, e ele rapidamente
rapidamente já vira a chave para falar sobre como ele entendia a relação entre humano e divino em Cristo. E aí a gente pode se perguntar se a audiência dele em Roma estava muito interessada nesse tipo de discussão, muito detalhado, digamos assim, né? Permeada por definições aristotélicas e tudo mais, mas no final das contas ele estava dialogando, num certo sentido, com uma audiência dupla. A audiência que provavelmente assistiu o sermão em Roma, mas também, como eu disse, essas outras sedes da igreja que, evidentemente, a elas chegaria parte desse discurso, né? Esse discurso seria uma peça de propaganda, digamos assim, a ser apresentada na década de 440, sobretudo, em que as questões cristológicas voltaram a efervescer. Os concílios ecumênicos, sobretudo o concílio de Éfeso, ele não tinha conseguido tomar uma decisão muito satisfatória na década de 430, ele não tinha conseguido se consolidar como um princípio doutrinal sobre a natureza de Cristo mais humana, mais divina, um pouco das duas coisas, e isso abriu caminho para uma crise nas igrejas, sobretudo no Mediterrâneo Oriental, na década de 440, e é muito interessante perceber que, para o Leão, os sermões natalinos têm a ver com a tentativa de mostrar como Roma se posicionava perante esse debate. Esses debates, eles ganham intensidade na década de 440, podem em 449, em um novo concílio em Éfeso, é um concílio que a tradição historiográfica considera um desastre, chamado inclusive de latrocínio em latim, pelas fontes que denunciam esse concílio de Éfeso, e aí também por conta disso, por conta da péssima repercussão que esse concílio teve, se convoca um novo concílio ecumênico chamado Calcedônia, sediado em Calcedônia, em 451, em que Leão tem uma posição mais destacada, tem uma posição mais relevante, embora ele próprio não tenha ido ao concílio, que é bastante curioso, já que ele é um dos grandes promotores, digamos assim, dos grandes lobistas a favor daquele concílio. É curioso a gente pensar por que ele não participa. E esses sermões de Natal, portanto, são uma ocasião muito adequada para que ele fale como ele entendia a questão das duas naturezas, digamos assim, de Cristo. É muito pertinente perceber também que esses trechos específicos dos sermões em que Leão tentava definir a humanidade e a divindade de Cristo, eles foram revisados. Eles passaram por um processo de revisão dentro dos próprios escritórios, digamos assim, romanos, o que mostra exatamente que o entendimento da própria sede romana podia mudar ainda durante o próprio governo de Leão. Então, era uma ocasião para grandes exibições teológicas, mas também era uma ocasião muito adequada, embora menos relevante, para que Leão falasse um pouco sobre como o bispo romano, um sucessor de Pedro, o principal apóstolo, na perspectiva de Leão e de outros bispos romanos, o principal apóstolo de Cristo. E aí Leão se apresentava como seu sucessor indigno, como o representante de Pedro entre as comunidades cristãs, aquele que tinha a chave para ligar e desligar, enfim, todo um discurso que se torna muito caro, muito relevante para os papas nos séculos posteriores. De alguma forma, Leão, embora não tenha criado, ele ajuda a dar uma substância, a dar contornos mais precisos, inclusive nos sermões natalinos. Ele se dirige, Natânio, com muita frequência a outros inimigos da igreja. Ele não fala tanto dos judeus nos sermões de Natal, mas ele fala bastante sobre hereges e dissidentes de maneira geral. Nesses sermões natalinos, ele denuncia que os hereges ou dissidentes murmuravam sobre como Cristo teria demorado para redimir a humanidade, como os hereges e dissidentes teriam trazido falsas ideias, como eles teriam caluniado as crenças cristãs, como eles, mobilizados e fazendo uso de conhecimentos chamados mundanos, eles teriam criticado o cumprimento dos evangelhos, teriam criticado a concepção de trindade, e lembremos que tudo isso apresentado nos sermões se faz em meio a essa década de 440, 450, em que os debates doutrinais estão fervendo. E quais são os grupos que ele condena? Ele condena com menos relevância os chamados arianistas, ele estabelece algumas críticas aos arianistas, ele critica a partir de 452, de maneira mais decidida, portanto, depois do Concílio de Calcedônia, ele passa a atacar de maneira mais direta tanto os seguidores de Nestório quanto os seguidores do monofisismo. Na pregação de Leão, os nestorianos estariam errados por enfatizar a humanidade de Cristo e os monofisitas estariam errados por enfatizar a divindade de Cristo, então seria uma espécie de erros invertidos. Contudo, o principal alvo dele, o principal erro a ser combatido nesses sermões são os maniqueístas. O maniqueísmo para
muitos historiadores, inclusive, Natânia, o maniqueísmo é o clichê, é o grande espantalho a ser tomado como referência para se pensar a heresia. Um autor chamado Richard Lynn, que mostra que quando você nomeava alguém como maniqueísta, você estava incutindo àquela pessoa ou àquele grupo um conjunto de representações associadas à devassidão, associadas à depravação, à perversidade, à obscenidade, a coisas secretas, a livros proibidos, enfim, inclusive uma tudo aparência. Isso nos sermões dele relacionado ao Natal, perdão. Exatamente. Não, exatamente. Tá tudo ali no final das contas. Então ele utilizava desses sermões para poder colocar essas questões para a igreja. Então essa manutenção ela estava imbuída nesse discurso. Total. Talvez não com todas essas imagens, mas digamos que já se aproveitando de uma certa imagem, que já era, digamos, consolidada. Quando você queria falar que uma heresia era muito grave, você associava aquela heresia ao maniqueísmo. E para ele, inclusive, o maniqueísmo é uma heresia mais grave do que as outras, porque o próprio Leão reconhece num sermão que mesmo a heresia mais abjeta, ela tem alguma coisa de verdade. Mas esse não é o caso do maniqueísmo. Então, o maniqueísmo, ele assume um grau equívoco de erro que nenhuma heresia consegue igualar. Então, aí concordando contigo, além de mobilizar um conjunto de estereótipos depreciativos que já estavam mobilizados e plenamente reconhecidos no seu tempo, a gente tem que lembrar que, aparentemente, em 442, fugindo dos próprios vândalos que estavam conquistando e assediando o litoral de África, de províncias africanas, muitos refugiados do norte africano se dirigiram para a cidade de Roma. E esse tipo de migração forçada, numa escala muito elevada, com muita frequência no período esteve associado a um certo pânico moral. E, aparentemente, embora não tenha criado esse pânico moral, temor do refugiado, que ninguém conhece direito, que traz notícias difíceis de uma província assediada pelos bárbaros, se Leão não criou esse pânico moral, ele aparentemente se aproveitou desse pânico moral para conseguir perseguir, para conseguir suprimir grupos dissidentes, não só desses próprios refugiados, mas também, possivelmente, de clérigos e leigos da própria cidade de Roma, que o desagradavam, como diz o próprio sermão, murmuravam, falavam durante a missa, apresentavam contestação. Aí, nesse contexto específico de 442, taxar alguém como maniqueísta se tornava ainda mais grave. Os sermões natalinos e outros tantos sermões do período dão a entender que o maniqueísmo se tornou uma questão muito grave no início do bispado de Leão. E aí os natalinos... Pode falar. Só para deixar claro um pouquinho, que de repente quem está ouvindo não sabe o que é, mas os maniqueístas são os seguidores de Maniqueu. O professor vai saber explicar um pouco melhor do que eu, mas não se refere à palavra maniqueísta tal como a entendemos hoje. Senão pode ficar um pouquinho vago, de repente, para quem estiver ouvindo. Ótimo, Natânia, obrigado. Maniqueu é um líder religioso desse período da Antiguidade Tardia, na Primeira Idade Média, enfim, cujos ensinamentos ganharam uma ampla difusão nas porções orientais do Império Romano, sobretudo, mas para além do próprio Império, e que muitos grupos cristãos consideraram, como eu disse, profundamente abjetos, consideraram equivocados, consideraram a pior das heresias, inclusive autorizaram perseguições sistemáticas, exílios, um conjunto de práticas extremamente violentas que foram especialmente dirigidas contra esses grupos acusados de se associarem a Maniqueu. Mesmo que essa acusação, Natânia, convenhamos, fosse muito frouxa, né? fosse pobre, carecesse de documentação, carecesse de evidência, nesse caso, a pecha, rótulo de maniqueísta era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, foi muito importante a observação da Natânia. E sim, digamos que a acusação de maniqueísmo era mais importante do que, digamos, a própria vivência de comunidades maniqueístas na cidade de Roma. Partindo, talvez, para o último ponto da pergunta da Natânia, que é muito interessante, que tem a ver com o que a gente estava discutindo antes, tem um sermão específico do Leão, salvo engano, o sermão 27, em que ele condena diretamente a adoração solar. Mas é importante que a gente lembre que o período do Natal, sobretudo no hemisfério norte, ele está vinculado a eventos da estação do inverno que tem exatamente no final de dezembro, digamos, nos últimos 10 dias, de 20 de dezembro em diante, o apogeu do inverno no hemisfério norte. Uma temporada extremamente fria. É o solstício, né? Exatamente, que coincide com o solstício e que a gente tem que lembrar a importância que isso tem para uma sociedade pré-industrial, para uma sociedade que não conhece luz elétrica, para uma sociedade muito mais americana
mercê das forças naturais, agrária, assim, muito mais agrária, certamente, que observa os ritmos da natureza de maneira muito mais precisa e atenta do que nós fazemos. E aí o solstício de inverno não é coincidência que seja celebrado em diversas culturas, em diversas civilizações. No hemisfério norte, claro, no hemisfério sul também. Lembrando que no hemisfério sul, o solstício de inverno acontece em junho, outro momento do ano. Isso. Mas o Natal está inserido nessa dinâmica e tem a ver um pouco com aquela discussão que a gente tinha feito, né, da hipótese da história das religiões, no certo sentido, que o Natal cristão teria substituído, teria suplantado a festa cristã do Sol Invictus, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente não siga plenamente essa perspectiva, é importante lembrar que, ainda assim, Leão, num dos seus sermões, ele abre espaço para condenar pessoas que se dirigiam à Basílica de São Pedro para celebrar o Natal e ainda assim subiam nos degraus e se voltavam para o sol, curvavam a cabeça e se inclinavam em homenagem ao astro. E aí a crítica, Aleph e Natânia, é muito interessante porque me parece que ela é dupla. Ao mesmo tempo, ter uma devoção aos astros significa, num certo sentido, não reconhecer que os astros foram colocados ali por Deus, eles não são divinos por si, eles são instrumentos criados por Deus, na perspectiva cristã, mas eu acho que tem um outro ataque aí, tem a ver com aquilo que a gente chama, em linhas gerais, de astrologia, um conjunto de práticas e crenças que, para simplificar bastante aqui, consideram que o estudo dos astros permite estabelecer previsões, permite conhecer o futuro, tanto individual quanto coletivo, permite conhecer certos traços e características individuais. Em geral, para os bispos e lideranças da igreja do período, é profundamente abominável. Então, nesse mesmo sermão, além de condenar aqueles que simplesmente se curvam diante do astro cintilante, diante do sol, ele também condena aqueles que atribuem ao conhecimento das estrelas e dos astros a possibilidade de desvendar o futuro humano. Lembrando que, para os cristãos, o futuro humano só pode ser conhecido por Deus. Então, eu acho que a crítica, nesse caso, é dupla. É tanto a ideia de que os astros têm poder por si, mas também tem a ver com uma implicação muito prática e, digamos, cotidiana, que eram consultas que podiam ser feitas para se saber sobre o futuro. Enfim, os argumentos dos eclesiásticos eram muito criativos e não se esgotam aqui. Tirando que essas práticas também eram muito difusas entre as outras religiões, outras culturas pagãs. O uso de previsões, oráculos, astrologia, magia, era muito comum, inclusive até de Roma pré-cristã, né? Antes ali do Constantino, era muito comum você se observar esse tipo de ação, diversos tipos de templos e os augúrios esses romanos. Estudos. E acho que tem outra questão que é muito relevante também, que boa parte desses saberes pertenciam às mulheres. E eu acho que também faz parte de não vou dizer que é um ataque tão sistemático quanto aquele que acontece na modernidade, mas que eu acho que está inserido, digamos, numa lógica parecida. É desautorizar, é tentar esvaziar um conjunto de conhecimentos, práticas e saberes que não eram plenamente controlados, digamos assim, por essas autoridades da igreja, basicamente masculina, também tinha homem. Então acho que também passa por isso. Era muito difuso, era muito adequado, era muito conveniente, digamos que muita gente podia fazer uso desse tipo de saber, dos augúrios, conhecer o futuro, enfim, saber o que viria a acontecer, porque de fato alivia um pouco da angústia da própria experiência de vida, mas claro que a igreja também, por isso, já que quer deter o monopólio desse tipo de saber, ela vai tentando desautorizar outros agentes que tentam manipular esse tipo de prática e de conhecimento. Bom, professor, voltando um pouquinho para a temática do Natal, de novo, o assunto é interessante e pelo Aleph, pelo pouco que eu conheço, passaria horas só falando disso. Sim. Eu estou ansiosíssimo aqui, vocês não têm noção. Eu até troquei algumas perguntas para deixar para ele fazer, para ele poder se ficar contente. A gente podia até o Natal realizado. Falando disso. Bom, até o solstício. Isso. O que significa, professor, epifania? Tem muita gente que ouve e não sabe o significado disso dentro da igreja. E qual a relação da epifania nesse período que o senhor fez os seus estudos, dentro dos Sermões de Leão, e a relação com a festividade do Natal? Olha, epifania é um termo grego que alude à própria ideia de manifestação. A festa da epifania ainda é celebrada em nosso calendário. Hoje, eu acredito que ela é mais conhecida por um outro nome, sobretudo para os católicos, é a chamada Folia de Reis. E a epifania guarda, embora o seu conteúdo possa ter mudado ao longo do tempo, e certamente não é o mesmo hoje que era lá no século
IV, no século V, mas em linhas gerais, o que essa festa celebra é a manifestação de Cristo aos chamados reis magos, como Cristo teria sido apresentado aos reis magos, ou, como as fontes do período mencionam, somente aos magos, que aconteceria exatos 12 dias depois do Natal, tanto no dia 6 de janeiro. Pelo menos para Leão e para Cesário, fazendo um recorte mais preciso aqui nos sermões desses dois bispos, me parece que se trata de uma ocasião de bastante festejo. O Natal, num certo sentido, já é uma ocasião muito alegre, nesse sentido pode ser pensado mais como festa do que como cerimônia, digamos assim. É uma ocasião de júbilo, de alegria, de felicidade. Eu diria que a principal relevância que a Epifania tem, pelo menos para o Leão e para o Cesário, e, de modo geral, para a Igreja no período, ela transmite a ideia de que Cristo é reconhecido pelos gentios, já que os magos representavam os gentios, eles que não eram judeus, comunidades mais amplas para além do Mediterrâneo, enfim, que eles não tiveram contato imediato com o cristianismo, digamos assim. Então, a festa dos Reis Magos, o Dia de Reis, ou a Epifania, era pertinente exatamente para isso, para mostrar um cristianismo no contexto digamos, de plena expansão. Contudo, como vocês poderiam imaginar já a essa altura, pelo que a gente tem discutido, evidentemente, o conteúdo da festa tem a ver com passagens das Escrituras, se valorizam certos trechos dos Evangelhos, sobretudo, enfim, e são temas, digamos, recorrentes, mas também, em meio a todo esse júbilo, toda essa alegria, o Leão, sobretudo, mas o Cesário também, tomam aquela ocasião para denunciar novamente os seus adversários. No caso do Leão, os principais adversários eram, mais uma vez, os maniqueístas, mas, sobretudo, como eu havia dito, os judeus. E aí, Leão, nesse caso, Natânia, ele, ao longo de todos os seus sermões epifânicos, digamos assim, ele não estabelece, digamos, um repertório novo de ataque aos judeus. Ele recorre a um conjunto de estereótipos também, que com muita frequência os autores da patrística já vinham imputando aos judeus no próprio período. Então, digamos que o primeiro alvo desses ataques nos sermões epifânicos era Herodes. Herodes, eventualmente, é chamado de rei, eventualmente é chamado de líder, mas na pregação de Leão, ele é chamado mais ainda de antilíder. Ele seria o oposto ao rei Davi e seria, sobretudo, o oposto de Cristo. Seria o avesso de Cristo. Por quê? Porque ele seria dotado de cegueira, de uma inveja tola, seria tomado de fúria, a sua cegueira seria profundamente obstinada, de alguma forma representando o que na prédica simboliza todos os judeus. Ele eventualmente chega a personificar o diabo em alguns trechos desses sermões e que teria promovido uma perseguição sistemática a Cristo, aos inocentes, aos mártires inocentes, sob influência direta do diabo, mas também dos outros inimigos da igreja, os chamados hereges e também os pagãos. Então, o grande anti-exemplo destacado nesses sermões é Herodes, mas também se abre espaço para falar, para depreciar, digamos assim, os próprios judeus. Os judeus seriam chamados de infiéis, eles teriam também se tornado cegos a reconhecer Cristo como Messias, eles teriam feito uma leitura carnal, digamos assim, uma leitura pouco espiritual das próprias escrituras deles e, eventualmente, teriam, inclusive, se conduzido ao chamado deicídio, tentativa de deicídio, a tentativa de assassinar Deus representado em Cristo. Então, são sermões que, de alguma forma, Natânia, fazem dialogar um momento de júbilo, um momento de alegria, de exaltação e de manifestação de Cristo para a população do Império, para grupos mais amplos do que aqueles do convívio das primeiras comunidades cristãs, mas também se trata de uma ocasião, nesse período, de denunciar os judeus e de denunciar Herodes como líder dos judeus. Então, são sermões que são difíceis de enquadrar, pelo menos, sobretudo no caso de Leão. Eles, de alguma forma, misturam um pouco de alegria e de felicidade, uma exortação, um conteúdo de advertência, eventualmente até mesmo de ameaça. Pelo menos num dos sermões ele compele, digamos, a conversão forçada dos judeus, que é difícil de enquadrar e é difícil de imaginar que aquilo tenha sido, inclusive, pregado numa mesma circunstância, sabe? Assim, de que todo aquele discurso tenha sido proferido e performado num único momento. Mas, enfim, isso é Epifania e, claro, que ela, de acordo com o que se estuda, ela vai ter outros caracteres, vai ter outras ênfases, mas no caso de Leão, é isso que deve se destacar nesse conjunto de sermão. Um último adendo ainda sobre essa temática. O Leão, ele vai mencionar em algum momento, dentro dos sermões dele, sobre se ele, de um lado, fazia a condenação das pessoas que faziam prática de astrologia, de magia e afins, como que ele justifica, por exemplo, essa questão dos magos, dos reis magos, dentro da Epifania? Ou não há essa menção e coloca por debaixo de panos? Eu acho que é excelente questão, viu, Aleph? Para ele não era muito contraditório, né? Criticar a magia e um certo uso, digamos,
digamos, privado do sobrenatural e a maneira como ele nomeia os magos, né? Os magos são destacados, pelo menos nesses sermões, como portadores de presentes e de dádivas divinas. O incenso, a mirra e o ouro são muito associados nessa interpretação bíblica que ele faz ao conhecimento, à verdade, à pureza, à castidade. Em geral, são esses os termos que são trazidos. Mas a tua pergunta é muito interessante, porque aparentemente Leão e mesmo Cesário não enxergaram isso como contradição. Denunciar práticas Até mágicas. porque os próprios magos chegaram a Jesus, segundo a história, né? Através da observação astrológica, astronômica. Exatamente. E, inclusive, eu acho que é o Cesário que fala, né? Eu posso procurar a referência mais adiante, mas, salvo engano, o termo que Cesário usa para se referir à estrela que guia os reis magos, ou os magos, melhor dizendo, seria a estrela da justiça, que, inclusive, é um termo que pode caber com alguma frequência ao próprio Cristo. Então, eu concordo contigo. Quando você para analisar a documentação, a fronteira daquilo que é considerado pagão e aquilo que é considerado cristão, dentro do próprio discurso eclesiástico, essa fronteira pode ser muito imprecisa e pode parecer para a gente, né, profundamente contraditório, poroso, frouxo. Então, bem lembrado a tua questão de epifania, de observação astronômica, está tudo ali, né? Mas, nesse caso, caminhando para o cristianismo, caminhando para aquilo que o bispo vai considerar como a religião correta ou a única religião, a religião verdadeira. Então, excelente observação. Agora, mudando um pouquinho, já que já falamos bastante de Leão, eu queria perguntar sobre o Cesário de Arles. Como que os sermões dele tratavam o Advento e a preparação para o Natal? E se você puder falar um pouquinho sobre o que é o Advento também, para a gente poder contextualizar o pessoal que não conhece o termo, não está familiarizado. Mas, então, é curioso que a temporada do Advento não se apresenta nos sermões de Leão, mas se apresenta nos sermões de Cesário. Acho que, mais uma vez, a gente tem aqui uma evidência de que o calendário não está plenamente estruturado ainda. Talvez nunca tenha estado. De qualquer forma, o que são os sermões de Advento? O que seria a temporada do Advento? A partir dos sermões de Cesário e daquilo que, aos poucos, a igreja vai consolidando nos seus próprios calendários. O Advento pode ser definido como uma temporada ascética, uma temporada de expiação, de penitência, digamos, de preparo espiritual para que os fiéis, para que os cristãos possam, por ocasião do Natal, receberem Cristo na sua natividade, no seu nascimento, de modo adequado. E aí, falar em ascese, falar em penitência, falar em jejum, falar em contrição, falar em restrições, inclusive sociais, faz com que muitos autores associem o Advento a um conjunto de práticas que a gente costuma associar à Quaresma. A Quaresma já estava melhor estabelecida no calendário, tanto na época de Leão quanto na época de Cesário, ou seja, 40 dias, para ser mais preciso, 49 dias, que separam, né, a terça-feira gorda, ou de carnaval, melhor dizendo, do domingo da Páscoa. De alguma forma, o Advento, hoje, ele é consagrado como uma espécie de quaresma que separa os fiéis do Natal. E hoje, o Advento costuma começar no dia 1º de novembro, por ali, mais ou menos. Tá? Na época, os sermões de Cesário e a documentação não dão uma data muito precisa, mas é muito interessante perceber que os termos que Cesário utilizou para definir a quaresma, como uma temporada ascética de penitência, ele basicamente os transporta para se referir ao período do Advento. Então, eu acho bem razoável, à luz dos sermões do Cesário, considerar que a temporada do Advento é uma espécie de quaresma, não da Páscoa, mas do Natal. Aí a gente pode perguntar, né, Alex, se as pessoas seguiam plenamente aquilo que era dito do Cesário, por outras autoridades da igreja, enfim, mas de qualquer forma, o que o Cesário tentava definir nos seus sermões, que eu acho que ajudam a gente a tentar perceber o que outras autoridades da igreja provavelmente falavam, é exatamente isso. O Advento, seguindo os termos da quaresma, é uma temporada de mortificação do corpo, de jejum, de penitência, de abstinências, né? E que se contrapõe, portanto, à participação dos fiéis em banquetes e festejos, que, insisto, são muito mais frequentes exatamente no período que no hemisfério norte equivale às estações do outono e do inverno, e que, a meu ver... É exatamente isso que eu ia perguntar. Exato. Tem uma relação, então, com a comemoração ali do Dia dos Mortos. Sim. E também com, por exemplo, comemorações pagãs, tipo o Soen, que está ali do 31 de outubro, né? E perfeito. Muito próximo esse ciclo, né? Eu acho que é o José Rivair Macedo, num texto muito legal, que ele menciona isso, né? Existe um certo ciclo invernal que faz com que, para o calendário do hemisfério norte, o calendário cristão, que é desenvolvido na Idade Média, a maior parte das festas se concentre no período que vai de novembro a março e a abril, exatamente no período em que se vive nessas regiões a estação de outono e de inverno.
E aí, Aleph, a gente está antecipando um pouco do que a gente poderia discutir em outro momento, mas que eu acho super legal a gente falar agora. Eu acho que se comemoram mais festas nessas ocasiões por duas razões. Em primeiro lugar, porque o próprio trabalho, nesse contexto de outono e sobretudo de inverno, se torna mais difícil. O trabalho agrícola, o deslocamento de pessoas, o conjunto imenso de atividades humanas se torna dificultado por conta do próprio inverno. E aí, necessariamente, à medida que o inverno vai se consolidando, as pessoas tendem a ter mais dificuldade de trabalhar. Dificuldades muito concretas, né, numa sociedade pré-industrial. Além disso, o inverno, sobretudo, é considerado um período de grande angústia, de muita introspecção. Então, José Rivair Macedo, Jérôme Bachet e outros historiadores mostram que talvez também por isso sejam ocasiões mais adequadas para os festejos, que reforçam solidariedades, que reforçam laços sociais, que reforçam, inclusive, contestações sociais através de festas debochadas, digamos assim, né? Festas satíricas, dentre muitas outras que acontecem no período de inverno e que, para o Cesário, são muito associadas aos banquetes especificamente. Essas festas que a gente pode identificar no chamado ciclo de outono e de inverno, Cesário associa especificamente aos banquetes, né? E aí, para ele, banquete era sinônimo de concubinato, bebedeira, adultério, fofoca, briga. Tá? A gente pode falar disso um pouco mais adiante, mas é um conjunto de práticas absolutamente reprováveis na perspectiva de um moralista cristão. Então, que não que ele estivesse muito errado, né? Muito por a quantidade de repetições que os discursos da igreja, e não só dos homens da igreja, né, de próprios moralistas, digamos, romanos, associados a vertentes filosóficas, né, de autocontrole e tudo mais. Uma aristocracia intelectual. Exatamente. Uma aristocracia intelectualizada já muito antes do cristianismo e em paralelo ao cristianismo também condenava esses banquetes, esses excessos, festas vinculadas, digamos, ao populacho nesse sentido. E o Cesário, de alguma forma, embora talvez tenha aumentado o tom da crítica a ser feita a esses grupos, ele também mantém uma certa linha com aquilo que os aristocratas intelectualizados, a elite intelectual, já falava a respeito desse tipo de festejo. E o que Cesário propõe que se faça durante a temporada do Advento? Além do jejum, da penitência e da mortificação do corpo, o ideal é que os cristãos doassem esmolas e doassem esses alimentos, que de outra maneira seriam consumidos nos banquetes, que eles doassem esses alimentos para os pobres. E aí Cesário, mais uma vez, especificamente nesse conjunto de sermões sobre Advento, ele dá uma demonstração de que talvez ele não seja tão popular, digamos assim, tão atento às demandas populares como a historiografia tradicionalmente pensou. Ele parte de uma perspectiva, profundamente aristocrática, quando ele denuncia que bebedeira leva à lasciva, leva à obscenidade, leva ao pecado, leva ao adultério, enfim, a brigas mesmo, violência generalizada. Ele, de alguma forma, está seguindo um topos que já era comum nos círculos aristocráticos da elite intelectualizada romana. Então, o Advento é um pouco disso tudo. Quaresma, banquete, tudo isso no momento que os festejos começam a se disseminar no calendário. E eu diria que o Advento é, nesse sentido, a tentativa de reprimir essas festividades e essa sociabilidade, essa comensalidade que vai se disseminando no período do outono e, sobretudo, no período do inverno. Professor, você comentou que o Advento, então, é esse tempo que antecede o Natal, esse período do ano litúrgico da igreja que antecede o Natal. Você vê alguma relação, professor, entre o calendário secular e esse calendário da igreja, que é o calendário litúrgico no contexto do medievo e da formação desse ciclo do Natal? Nos sermões de Cesário, isso teria alguma relação com o ciclo da Páscoa? Ou seja, a formação do ciclo da Páscoa e do Natal tem alguma relação? Perfeito. Olha, a sua questão, Natane, essa particularmente a gente poderia falar, sem exagero, por mais algumas horas, porque falar sobre uma dinâmica secular e religiosa, ou litúrgica para o calendário, é provavelmente falar daquilo que, pelo menos para mim, Natane, eu não sei se é o teu caso, é o que mais me interessa quando eu estudo o calendário cristão aqui. E entendendo o calendário de um modo muito amplo, né, muito generoso. O calendário pode ser reconhecido, Natane, como o principal orientador do tempo social, é assim que Legoff entende, é assim que muitos historiadores entendem, e é sempre importante lembrar que calendário, nessa definição, pode ser tanto um objeto ao qual você recorre para ter a marcação precisa dos dias, da semana, dos meses e dos anos, mas o calendário nunca deixa de ser também, Natane, e a gente escreve você, a gente sabe especificamente disso, né? A gente lida com isso o tempo todo, o calendário é uma inegável abstração. O calendário é uma forma de medir o tempo, uma forma de divulgar o tempo, é sobretudo para a antropologia
eu acho que para os estudos históricos em geral, é uma forma de você definir de maneira precisa qual é o momento de lazer e qual é o momento de trabalho. Como eu disse, está muito associado a outras formas, digamos, mais imediatas de também medir o tempo, de medir especificamente o ritmo do dia. E é nesse sentido que o calendário tem a ver com o relógio, por exemplo, que também é um instrumento, mas que também é uma abstração. O relógio, digamos que para o período pré-industrial, ele é bem menos relevante, ele não tem um impacto que tem na vida dos homens medievais e antigos, que tem, como tem para a gente, né? Então, deixamos os relógios um pouco de lado. A fala do Aleph me lembra o tempo todo, isso é muito importante dizer, que em paralelo a essa grande abstração e aos monumentos, os objetos criados para medir o tempo, as sociedades acionavam, evidentemente, a observação natural, a sua sensibilidade. Então, o calendário também está articulado à passagem das estações, também está associado à observação do degelo dos rios, também está associado à cheia dos rios, à migração de certos animais. E claro que, para a perspectiva de um homem da igreja, tudo isso aí é considerado paganismo, embora os próprios homens da igreja também mobilizem esse tipo de saber. Quando a igreja não consegue, digamos, garantir a exclusividade sobre aquele tipo de conhecimento, ela taxa aquele conhecimento de pagão. Então, tudo isso se articula, Natânia, para produzir uma dinâmica de calendário que reúne, ao mesmo tempo, as determinações da igreja, que a gente pode chamar esse calendário de calendário litúrgico, de um outro conjunto muito vivo, muito rico, mas que, infelizmente, deixou menos testemunho, menos evidência arqueológica, menos evidência imagética, sobretudo, menos evidência textual, que seria isso que você, com muita propriedade, chamou de calendário secular. As formas de marcação do tempo, de estabelecimento do ritmo de vida e de trabalho do homem do campo, por exemplo, e que certamente ficaram em paralelo e, inclusive, nem sempre interessadas no ritmo de tempo litúrgico, só que, infelizmente, deixaram menos testemunho para a gente. Então, reconhecendo que a historiografia, e é uma conclusão interessante, né? O Bashir fala muito sobre isso naquele livro A Civilização Feudal. O historiador estuda a relação do homem com o tempo. Contudo, raramente o historiador coloca o tempo em perspectiva histórica e as formas de medir o tempo, de se refletir sobre o tempo em perspectiva histórica. Então, falar sobre como sociedades se organizaram no tempo e como pensaram relações temporais é aquilo que o Bashir considera uma das tarefas mais importantes da historiografia. E eu acho que tanto eu, quanto a Natânia, quanto outros pesquisadores, a gente vem tentando trazer isso à tona, vem tentando mostrar para os nossos leitores que, enfim, ouvintes, enfim, quem tem interesse nas nossas pesquisas, que o calendário é uma abstração, o calendário é circunstancial, calendários são profundamente históricos, enfim, a gente tem que pensar isso. Eu acho que, sobretudo, Natânia, no contexto em que a gente vive, em que me parece que a gente é muito premido por um tempo industrial, por um tempo imediato, por um ritmo de vida, digamos, 24/7, em que tudo tem que ser... Enfim, que a gente não tem tempo para descanso. Acho que é fundamental que a gente convença as pessoas que outras sociedades históricas vivem, inclusive ainda hoje, pautadas por outros critérios que não a lógica do trabalho, de um trabalho muito extenuante, né? Mas depois dessa, digamos, dessa digressão, para a gente falar um pouco mais sobre especificamente a relação que o tempo de trabalho e de lazer tem com o ciclo do Natal, a gente agora adentra, de fato, num papo, uma parte da conversa que a gente já vinha falando antes. Então, o ciclo natalino está plenamente inscrito nas estações de outono e de inverno, do hemisfério norte, em que existe uma incidência muito maior de festas, tem a ver a dificuldade de manutenção do ritmo do trabalho e uma própria angústia, digamos assim, coletiva, que tinha a ver com o adensamento do próprio inverno. O Natal cristão e o ciclo de festas que é associado ao Natal, que vai se construindo ao longo do período, Natânia, ele se confrontou diretamente com festas que aparentemente já eram muito relevantes para a sociedade romana. Não só para a sociedade romana. O Aleph fez menção a festas de referência, de um extrato céltico, por exemplo, que eu acho importante considerar, mas para a gente, de alguma forma, simplificar a parte da conversa aqui, é possível que a gente considere que o Natal, ao se estabelecer, ele esteve em confronto direto com um conjunto de festas típicas do mundo romano, aparentemente já bem assentadas nas comunidades das muitas províncias do Império, e são festas que têm, pelo menos, um duplo caráter. Elas podem oscilar, digamos, entre dois polos. Um caráter propiciatório, ou seja, a ideia de que a festa vai repactuar com as divindades e vai garantir o favorecimento das divindades, vai garantir fertilidade para as próximas colheitas, vai garantir fertilidade para o próprio gênero humano, por que não? Para os animais, enfim. A chegada da primavera, depois do inverno, vai garantir condições adequadas de vida e de sobrevivência da humanidade, e ao mesmo tempo que tem um caráter propiciatório, também tem um caráter expiatório, porque, bem ou mal, todas essas festas presumem, em maior ou menor grau, um certo expurgo, a ideia de purificação, a ideia de sacrifício, e aí sacrifício animal, sacrifício performático,
perfumado, sacrifício secreto, aí a coisa pode variar bastante. Então, nesse contexto, evocação de muitas festas, sobretudo, a meu ver, de novembro até fevereiro, mais ou menos, para o calendário tradicional, o que essas festas, que o José Rivas Macedo chama de festas invernais, o que essas festas celebram, associadas à propiciação e à expiação? Se comemora a comensalidade, então a gente falou muito aqui de banquete, de refeições comunais, das pessoas sentarem à mesa, beberem, comerem em excesso. De alguma forma, era esperado que essas festas invernais trouxessem isso. Muitas dessas festas, como eu disse, têm um caráter satírico, de deboche, de contestação, pelo menos parcial, das hierarquias sociais, da ordem social, digamos assim. E muitas dessas festas têm um caráter também licencioso. Igual a Saturnália, né? Que era exatamente a romana, né? A Saturnália também pegava o solstício de inverno, não? Exatamente, também pegava, né? E para as principais fontes romanas, a Saturnália acontece de 17 a 23 de dezembro, então ela, inclusive, coincide com a data precisa do solstício de inverno, que é entre 21 e 22 de dezembro. A Saturnália abraça o próprio evento astronômico, mas digamos que ela se estende por outras festas. A Brumália, em 25 de dezembro, o Sol Invictus, que se sobrepõe à própria Brumália em 25 de dezembro, a Januária, em 1º de janeiro, a Lupercália, em 15 de fevereiro, e digamos que, enfim, indo pelo menos até março, né? As festas vão se tornando um pouco mais esparsas, mas elas podem chegar até março, em linhas gerais, Aleph, simplificando bastante a coisa aqui, com esse caráter geral. Banquetes, festejos, fantasias são utilizadas, presume-se com muita frequência a troca de presentes, o reforço de solidariedades, inclusive a retomada dos juramentos de fidelidade aos imperadores, tá? Então as festas também têm, num certo sentido, um caráter oficial e oficioso. Político, exatamente. Em 1º de janeiro, especificamente, a gente pode falar um pouquinho sobre isso adiante, é um momento em que os magistrados assumem as suas funções de magistério na tradição romana, então também tem essa instância, mas em linhas gerais, o Natal se confronta com tudo isso. E convenhamos, não se a gente considerar como adversário, né, não é um adversário qualquer. É um conjunto de festas muito relevantes, de grande interesse, de grande repercussão e alcance nesse período. E claro que a gente poderia mencionar tantas outras aqui, mas acho que você já foi muito certeiro. Saturnália, Brumália, Sol Invictus, Januária, Lupercalia e outras, inclusive essas de influência céltica, que tem a ver com 1º de novembro, que tem a ver com 2 de fevereiro, dentre todas outras tantas possíveis, né? Mas é nesse contexto que Leão fala sobre o ciclo natalino, seu primeiro ano litúrgico. Cesário não fala tanto assim, Natânia, sobre a proeminência do Natal perante a Páscoa, e parece que Cesário é um pouco mais receoso de falar isso. Ele não diz isso com todas as letras, me parece ao contrário, que para ele a Páscoa é mais relevante que o Natal, mas ele sim, e aí foi muito legal o final da tua pergunta aqui, ele sim fala, ele aposta na complementaridade dos ciclos da Páscoa e do Natal. Ele já expressa nos seus sermões a ideia de que um complementa o outro, não se pode falar em um sem que se fale do outro. Ou seja, de alguma forma garantindo uma totalidade de festas cristãs a povoarem todo o ano das populações no período. Ô Paulo, aproveitando o gancho, já que a gente está nesse assunto, nos próprios sermões de Cesário, né, tinha o dia da circuncisão. Perfeito. E ele batia com o dia do Calendas, né, que também era um festival pré-cristão, pagão. E se você puder comentar um pouquinho, por que a celebração do Calendas, o que mais incomodava o Cesário nessa celebração? E houve uma tentativa, uma modificação do nome dos dias da semana, né? Tinha uma relação, paralelamente, do Leão tentando suprimir um culto ao Sol. Essa mudança dos nomes do dia da semana também foi uma tentativa de reprimir esse culto aos astros, a essa divinização astrológica? Excelente. Bom, vamos lá por parte, porque a pergunta é de fato muito boa. Só para lembrar, a gente fala, né? Eu acho muito curioso esse nome. Eu confesso que ao ler os sermões eu tive que lembrar mais uma vez, viu, Natânia e Ali? O nome da festa, de acordo com os manuscritos, seria a festa do Circuncisio Domini, a circuncisão do Senhor. E eu acho que é um dos exemplos que mostra o dia da circuncisão, a festa da circuncisão de Cristo, celebrada no dia 1º de janeiro, na verdade, iniciada na vigília no dia 31 de dezembro, que nem tudo aquilo que a igreja propõe em termos de calendário vinga. Então, digamos que é uma festa que ainda hoje, embora possa fazer parte do calendário litúrgico, possa estar prevista nos manuais, enfim, e que os padres
mais e as pessoas mais diretamente vinculadas à Igreja Católica, sobretudo, possam seguir, me parece que essa festa, para a maior parte das pessoas, não vingou. Historicamente, essa festa ela não é um sucesso, ao contrário do Natal, que convenhamos. E ela tem uma base judaica também, né? Exatamente. Porque a circuncisão é uma tradição judaica. Exatamente. Talvez por isso não tenha vingado. Talvez, eu não apostaria muito nisso, não. Eu apostaria mais no fato de que, para a maior parte dos cristãos que vivem essa transição de um pano de fundo muito associado a tradições agrárias, comensalidade, a troca de presentes, o Natal é pertinente. Agora, você querer, na festa de Jano, nas calendas de janeiro, no dia 1º de janeiro, perdão aqui da expressão, tá? Você querer cortar o barato do pessoal, que tem a ver com bebedeira, banquete, troca de presente, retrospectiva, excesso e tudo mais. Você querer estabelecer uma festa pautada em vigília, pautada mais uma vez em mortificação do corpo, em jejum e abstinência, eu acho que o pessoal não topou. Pode ser isso, eu acho que o que o senhor falou tem muita pertinência. Essa coisa também de querer se afastar das práticas judaicas, pelo menos nos meus objetos de estudo, é bastante forte. Sobretudo para que a identidade da igreja cristã, enfim, das várias igrejas cristãs que existiam, não vamos falar em uma única igreja romana, porque é uma coisa que até eu demorei um pouquinho para conseguir assimilar. Não existe uma autoridade vindo de Roma, existem várias igrejas cristãs com práticas não necessariamente iguais. Essa retórica antijudaica, presente até meados do século V, como vemos nos escritos, por exemplo, de João Crisóstomo, encontra ecos nos séculos seguintes. Um exemplo disso é o próprio Sínodo de Whitby, que eu estudo. Um dos argumentos para desvalidar a frente monástica irlandesa foi de que o Contus Pascal, ou seja, o cálculo da data da Páscoa, que eles utilizavam era de origem judaica, no tempo em que a igreja ainda era mosaica. Esse é um argumento que é colocado, portanto, durante o sínodo. Então, talvez fosse algo que valesse a pena investigar um pouco melhor. Mas, por outro lado, você levantou um ponto bastante interessante para se pensar, porque essa celebração pode não ter sido continuada. É preciso lembrar que no hemisfério norte, nesse momento do Natal, é um período de inverno. Em muitas localidades, até mesmo sair de dentro de casa é difícil. As temperaturas são muito baixas, é muito frio. E passar por um procedimento, digamos, cirúrgico, que interfere diretamente no corpo, como a circuncisão, que demanda um repouso, uma recuperação depois, justamente num período em que a locomoção em algumas localidades é mais difícil, seria complicado. Então, nesse sentido, eu concordo com você que eu acho, professor, que é um elemento bastante importante para ser considerado sim. Chega no inverno, vai querer fazer circuncisão, meio complicado. Digamos que assim, eu concordo totalmente contigo. Eu acho que você certamente estudou muito mais a Páscoa do que eu, mas me parece que a Páscoa cristã aposta muito numa crescente distinção simbólica, identitária em relação aos judeus. Para mim, é uma das coisas mais fantásticas que se tem para estudar sobre a história das igrejas cristãs e dos cristianismos. Até para recuperar uma expressão do meu colega, professor André Chectarese, da FRJ, que insiste muito em falar em cristianismo no plural e respeitando isso, e também admitindo judaísmos, digamos assim, essa marca, tentar delimitar melhor essas fronteiras. Eu acho que é muito visível na Páscoa e eu concordo com vocês que pode, muito provavelmente, estar presente aqui também. Né? Quer dizer, chamar de festa da circuncisão do Senhor, querer que a gente faça uma vigília no momento em que as pessoas estão esperando banquete, festejo, troca de presente, fantasia, excessos, retrospectiva mesmo. Eu acho que as calendas de janeiro guardam, em alguma medida, tanto um pouco daquilo que a gente hoje concebe como carnaval, mas também o que a gente mesmo reconhece como ano novo. É um momento de você repassar aquilo que você fez durante um ano, fazer votos, prometer para si próprio mudanças, enfim, tudo aquilo que a gente costuma fazer no ano novo, né? Eu tenho a impressão de que acabou não vingando, que as pessoas acabaram se contentando em linhas gerais. Tudo bem, dia 25 a gente está na igreja, a gente comemora o nascimento de Jesus, enfim, tem um advento, mas
de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente não vai ficar muito nessa calenda de janeiro, não. Desculpa, a gente não vai ficar muito na circuncisão do Senhor, não. A gente vai comemorar seguindo, digamos, a tônica das outras festas que compunham o ciclo de inverno, né? Então, acho que passa bastante por isso. Então, a festa de circuncisão... E o que incomodava o bispo nessa celebração do Calendar? O Aleph, não era pouca coisa, não, viu? O que incomodava? Basicamente tudo. Eu, inclusive, relendo um pouco dos sermões de Cesário que falavam um pouquinho sobre isso, eu percebi que, o cara se incomodava com tudo. Lembremos, é um moralista, cristão, a gente não tem que imaginar que esse discurso tivesse toda a adesão que ele almejava, enfim, pensasse, né, que deveria ter, mas o que se condena? Direto e reto. Glutonia, bebedeira, piada, o que o Cesário chamava de prazeres vergonhosos, a ostentação teatral, palavras de baixo calão, mas não somente. Se condenava ainda, e tem a ver com outra coisa que você perguntou, a ideia de que pelas calendas e pela ideia de propiciatória, pela ideia de voto, sobretudo, seria possível estabelecer investigações sobre o futuro, seria possível estabelecer presságios. Então, se alguma coisa acontecesse naquele dia ou na véspera daquele dia, isso daria o tom de tudo que você viveria no ano seguinte. Enfim, isso também era condenado. A ideia de que a própria observação astronômica e natural, digamos, poderia indicar qual seria o seu futuro imediato ou da sua aldeia. Mas o que mais... Então havia essa tradição oracular de Perfeito, observar o sim. último dia antes. Sim. E aí você podia chegar a duas conclusões, Aleph. Ou o seu ano vai ser totalmente diferente daquele, ou vai ser exatamente igual aqui. Claro que o ano novo... E eu acho que a gente ainda tem um pouco disso, né? Ele é profundamente, eu não sei vocês, mas eu acho que em linhas gerais a gente cria uma grande expectativa sobre o Ano Novo, entendendo que o Ano Novo, de alguma forma, é página inaugural daquilo que se estabelece para o restante dos dias daquele mesmo ano. Mesmo, Natânia, que a gente reconheça que Ano Novo, calendas, Januária, tudo isso é profundamente convencional e histórico, eu acho que essa marca permanece. Então, vocês têm total razão quando apontam isso, né? De que o tom que se dá para o restante do ano se apresenta de alguma forma, para aquele que estiver atento, no dia de Jano, na Januária ou nas calendas de janeiro, comemoradas no dia 1º, no dia que inaugura o ano para a sociedade romana, né? Agora, o que mais incomodava, de qualquer forma, não era tanto o augúrio, não era tanto o presságio, não era palavrão, bebedeira, glutonia. O que mais incomodava o Cesário, aparentemente, era o uso de fantasias. Seja fossem homens usando roupas de animais, máscaras de servos, de veados, seja homens usando roupas femininas, ou o contrário. Aparentemente, para o Cesário, aí residia o que ele próprio chamou de naufrágio moral da sociedade, tá? E nesse sentido, Aleph, vale a pena lembrar que, embora o tom da exortação de Cesário seja muito duro, embora ele inclusive compelisse os aristocratas das suas comunidades a reprimirem com violência os escravos, os dependentes, os familiares que se comportassem dessa forma, digamos, vergonhosa, consta na prédica, me parece que o pano de fundo dessa crítica, Aleph, continua sendo aquele ethos aristocrático que enxerga esse tipo de festa como uma festa subalterna, popular, e popular no sentido de populacho mesmo, sabe? Uma festa da gentalha, digamos assim, que fica subvertendo a ordem tradicional e que ameaça a ordem tradicional. Então, mais uma vez, a gente vê aqui Cesário reforçando uma lógica aristocrática e, de alguma forma, se distanciando daquela perspectiva popular com que ele foi exaltado, digamos, até recentemente, até os últimos 20 anos. Então, não é pouca coisa que Cesário condena, não. Eu, inclusive, recomendo que vocês leiam os sermões, que com cuidado que eu vou falar, viu? Sem presentismos, mas me parece muito uma lógica de condenação aos festejos de carnaval que algumas autoridades cristãs podem fazer hoje. Me parece muito, assim, que a gente pode enxergar em certas pregações, em certas denúncias que se fazem a respeito do carnaval. Professor, pode falar. E ouvindo você falar, eu fiquei pensando muito nisso. Como a igreja já estava naquele período tentando ser senhora desse tempo, Sim. desde o calendas, o carnaval, até chegar na Páscoa, controlar Sim. todo esse ciclo temporal secular e tentar trazer isso para as regulamentações Sim. do ano litúrgico. Para mim ficou bastante claro isso durante a sua fala. E até pegando o gancho, Natânia, tem tudo a ver com isso, né? A tentativa de controlar todo o ritmo da vida, todo o ritmo do tempo. Não só pelos festejos, mas sobretudo por aquilo que é mais cotidiano, pelo ritmo do dia a dia, pelo ritmo da semana, pelo ritmo dos meses. Respondendo à segunda parte da questão colocada pelo Aleph, sim, é um ataque
digamos, ataque entre aspas aqui, né? Uma condenação muito bem estruturada. Você não ataca só o festejo, você também ataca, nesse momento, a nomeação feita em homenagem aos dias da semana e aos meses que faziam alusão a divindades antigas. Nesse caso, a divindade atacada é Jano, que batiza o mês de janeiro. Mas nesse sermão e em outros tantos, sobretudo aqueles que se dirigem mais diretamente às populações campesinas, basicamente todos os dias da semana útil, como a gente chamaria hoje, né, de segunda a sexta-feira, são atacados. Sobretudo quando são associados aos corpos celestes. E aí, Natânia, concordando plenamente contigo, eu acho que a ideia é assumir o máximo de controle do ritmo de vida, inclusive na nomeação. É tentar delimitar quando pode ter lazer e quando não pode, tentar delimitar as práticas cotidianas, inclusive fazendo com que o lazer durante a semana fosse circunscrito, ao domingo, e que isso pudesse ser disseminado, que isso pudesse ser consolidado no restante do ano, né? E à medida que o tempo fosse passando, isso fosse se consolidando. Eu acho que, especificamente em relação aos dias da semana, a igreja não triunfou. São poucas as línguas latinas e mesmo não latinas em que a gente nomeia os dias da semana útil, vamos chamar assim, de acordo com aquilo que as autoridades eclesiásticas imaginavam. O português é uma exceção nesse caso. A gente abandonou a referência à Lua, a gente abandonou a referência a Marte, a referência a Mercúrio, a referência a Júpiter e a Vênus, e a gente fala em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, mas o francês não faz isso, o espanhol não faz isso, o italiano não faz isso, o inglês soma a esse... Eu ia falar do inglês mesmo. O alemão soma esse também? substrato latino, o alemão, as línguas escandinavas, até onde eu sei, nomeio, inclusive, não só com possíveis divindades romanas, mas com divindades de outros panteões, digamos assim. Então, eles fazem um cálculo de equivalência, né? Exato, entre os exato. deuses germânicos e os Exato. deuses greco-romanos, né? Exato. E aí, para mim, gente, sinceramente, hoje, me parece, reside exatamente naquela discussão que a gente teve, né? Um pouco antes. Tem a ver com um simples costume mesmo. Eu acho que hoje, se perguntar para o espanhol francês se ele está falando lunes ou miércoles em homenagem à Lua ou a Mercúrio, a pessoa não vai nem entender a tua pergunta direito, provavelmente. E para ela não é a coisa mais decisiva. A igreja, a meu ver, consegue triunfar quando estabelece o domingo como dia de descanso. Me parece que isso governa basicamente a maior parte dos calendários que a gente tem em vigência no mundo hoje. O domingo é o dia de descanso, é o dia de ir à igreja, dentre outras coisas, mas a nomeação dos dias da semana não vingou. O português é exceção a essa regra. O português, de alguma forma, fez triunfar aquilo que a igreja esperava, mas, salvo engano, gente, eu posso estar realmente enganado aqui, eu acho que só o russo ou o polonês mantém uma nomeação dos dias úteis da semana da mesma forma que se mantém no português e aquilo que seria previsto pelas autoridades da igreja. De qualquer forma, Aleph e Natânia, os ataques continuam sendo lançados. E aí Cesário, ele, para atacar Jano, a divindade associada a janeiro, e a própria calenda januária, ele mobiliza um recurso que era empregado mesmo antes do cristianismo, ele já era empregado por filósofos vinculados ao período helenístico, né, que é o que a gente chama de retórica evemerista. A ideia dos filósofos do período helenístico que os cristãos vão tomar para si é, num certo sentido, você historicizar as divindades que seriam homenageadas nos dias da semana, e ao historicizar essas divindades, você desacralizava as mesmas. E aí tem um trechinho que eu acho que o Cesário exemplifica isso muito bem. Ele diz num desses sermões o seguinte, algo na seguinte linha: este Jano, homenageado nas calendas de janeiro, era um líder dos pagãos. Homens ignorantes e rústicos o temeram tal como um rei e começaram a venerá-lo como a um deus. Essa retórica efemerista, em outros sermões de Cesário, é destinada, por exemplo, a Vênus, que batiza a sexta-feira. E aí Vênus era chamada de prostituta. Mercúrio, que batiza a quarta-feira, é chamado de ladrão. Júpiter, que batiza quinta-feira, é chamado de um rei assassino e tudo mais. Enfim, a coisa vai bem longe, tá? De qualquer forma, isso, a meu ver, isso não vingou. A igreja não triunfou nesse ponto, assim como não triunfou, em linhas gerais, na festa da circuncisão. Mostra que, num certo sentido, o calendário continua sendo disputado, né? E a atitude, digamos assim, dos cristãos em geral, dos leigos, não é uma atitude passiva. Então, a igreja, embora Natânia tenha essa ambição totalizante, digamos assim, ela, evidentemente, de alguma forma, tem que negociar, ela tem que retroceder em alguns pontos, ela tem que admitir derrotas, digamos, em outros, né, para conseguir, aos poucos, e digamos que no médio e longo prazo, estabelecer as suas principais linhas, né, estratégias. É o tal do, se você não pode vencê-los,
junte-se a eles. Exatamente isso. É importante a gente não presumir, só para concluir mesmo, que a Epifania, o Natal, a Páscoa, a Quaresma são sempre celebrados da mesma forma. Eu insisto, eu acho que a grande observação que o meu trabalho pode ter trazido, sendo bem sincero, é a de que a gente tem que ter um pouco mais de cautela ao falar sobre essas festas e ao falar sobre o calendário. Se a gente continuar reforçando a lógica, digamos assim, de Jacques Legoff, de Aaron Gurevitch, num certo sentido do próprio Jérôme Bachet, de que a Igreja estabelece uma data, atenta a um objetivo para se confrontar com certa ideia e tudo mais, eu acho que a gente perde muito mesmo da riqueza do estudo desses próprios festejos. Esses festejos são produzidos, a meu ver, eles são pensados à luz de questões muito concretas, que o Leão viveu em Roma, que o Cesário viveu em Arles, que Martinho viveu em Braga, que Gregório viveu nas missões que estabeleceu na Britânia, e que os clérigos reunidos no Concílio de Wittenberg tinham questões muito concretas a resolver. Então, nesse sentido, embora, claro, que o conteúdo da data da Páscoa e do festejo da Páscoa e do festejo do Natal tenha, digamos, um elemento comum, um substrato comum, as agendas, os interesses, os adversários, os propósitos mais ou menos específicos associados a essas festas podem variar bastante. Exatamente, a meu ver, porque esse calendário está associado ao que eu chamei de uma igreja em construção. À medida que as igrejas, melhor dizendo, em construção vão se elaborando, que as disputas vão se estabelecendo, que as validades vão aflorando, isso também está associado, de uma forma ou de outra, à elaboração do próprio calendário e ao que se defende naquela ocasião, naquela data. Então, acho que a historiografia, e eu tenho certeza que o trabalho da Natane também dialoga com isso, pelo que eu li, pelo que eu conheço, tem essa preocupação em não apresentar a igreja como um edifício pronto. A igreja está em construção, a igreja está em construto e, sobretudo, está em disputa por diferentes grupos, por diferentes segmentos, e eu acho que isso enriquece muito a nossa capacidade de análise. Então, se trata a um só tempo da gente desnaturalizar a nossa relação com o tempo, marcação do tempo e com os próprios calendários, mas eu acho que também se trata da gente contribuir para desnaturalizar o entendimento da própria igreja junto ao público mais amplo. Muito importante, professor, essa colocação que o senhor fez agora no final. É preciso desnaturalizar os nossos objetos para que possamos trazê-los para um diálogo verdadeiramente científico. É preciso compreender que as celebrações como o Natal, a Páscoa, têm a sua própria historicidade. Eles não começaram a ser celebrados magicamente. Eles foram, ao longo dos séculos, objetos de disputas políticas, ideológicas, tal como nós podemos perceber nos discursos de Leão ou de Cesário. É importante, portanto, desnaturalizar, retirar esses objetos do âmbito do sagrado, para que nós consigamos dialogar com eles e ver a riqueza que esse entendimento do passado pode nos proporcionar. Professor Paulo, mais uma vez, nós agradecemos muito por ter aceito o convite de participar dessa entrevista. Muito obrigada por esse diálogo riquíssimo. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Adriane Gonçalves. Músicas utilizadas: Christmas is Coming, de Max Cohn Music, disponível em maxcohnmusic.com, Mary e First Snow, de Aixon, disponível em soundcloud.com/Aixon. We Wish You a Merry Christmas, de Alexander Nakarada, disponível em soundcloud.com/Serpent Sounds Studios. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!